E aí, tudo bem? Eu sou Wesley Mello, esse é o Eu, Você e as Circunstâncias, e nessa temporada, você já sabe, nós estamos falando sobre carreiras, sobre profissões, e hoje eu tenho aqui do lado, deixa eu ver se eu acertei, aqui do lado, o Lê Vargas, que é produtor, palestrante, coach vocal, mas é mais conhecido nas horas vagas como vocalista do Tchê Guri, é isso, Lê? Ele mesmo, ele mesmo. Que prazer estar aqui contigo, Wesley. Obrigado pelo convite, viu? Uma honra muito grande poder falar um pouquinho da nossa trajetória, da minha trajetória dentro do Tcheguri como um empreendedor musical, né? Nossa vida, ela gira em volta da música, mas sempre pensando ela de forma empresarial. E muito obrigado pelo carinho e pelo espaço. Eu agradeço, assim, e eu, quando isso acontece, eu sempre digo aqui no ar, né? O Lê foi super acessível, assim, a gente rapidamente conseguiu fazer essa agenda e eu agradeço muito a disponibilidade. Ainda mais que é um canal um pouco diferente, né, Lê, do que imagino que te convidem normalmente, porque é lógico que nós vamos falar de música, é lógico que nós vamos falar Claro. da banda, mas o canal tem uma pegada mais sobre carreira, sobre gestão, e quando eu pensei em chamar alguém de cada área, enfim, ou do máximo de áreas possíveis, Uhum. cara, como é que eu acho alguém da música? Porque tem muita gente por aí que quer ser músico, que quer ter uma banda, ou que tem até uma pequena banda, Uhum. e o nosso desafio aqui hoje é prestar um pouco desse serviço. Como que é esse caminho, né? Como isso acontece? E eu queria começar te perguntando exatamente isso. Eu sei que é muito cedo, mas aí você vai nos explicar. Tem um momento, uma hora que você, eu vou ser músico ou eu sou músico, isso é uma profissão. Não quando você começou lá e gostava de música, mas assim, quando deu aquele estalo, falou, não, isso aqui eu vou viver disso. Tem esse momento? Você lembra disso, não? Tem esse momento e ficou muito marcado dentro da minha cabeça, assim, só para o nosso público entender rapidamente, assim, como é que funcionou essa questão da música na minha vida, porque o Tcheguri, nós somos em três irmãos fundadores. O Fabinho, que é o mais velho, o Alex Vargas, que é o gaiteiro, e eu, o Lê, que sou o mais novo. Começamos essa brincadeira, essa empresa em casa. Mas, como tu falaste, no começo era um hobby, era uma brincadeira, e quando a gente foi partir para a estrada de forma realmente assim mais definitiva e olhando isso como uma ascensão social e profissional e financeira, foi quando meu pai falou para nós uma frase que para mim marcou e eu falo até hoje. O pai olhou, a gente teve que parar de estudar na escola tradicional, porque eu tinha 11 anos quando eu abandonei a escola para poder ir para a estrada. E aí o pai sentou nós três e disse: olha, então essa é a vontade de vocês. E eu, como não tenho condições financeiras de poder ajudar a montar uma estrutura para vocês aqui em São Leopoldo e tal, então eu apoio vocês, como isso é o sonho de vocês, eu apoio, mas nós temos um combinado. Isso é a profissão de vocês. Aí que vem a questão dessa frase. Isso é a profissão de vocês. Vocês estão indo tocar para os outros se divertirem. O momento que eu ver vocês fazendo diversão da profissão de vocês, eu trago vocês para casa de novo. Então foi essa frase do pai. Então vocês não vão beber, vocês não vão fumar, vocês não vão usar drogas, vocês vão para trabalhar. Essa é a profissão de vocês. E cara, isso foi tão marcante na nossa carreira. Imagina, eu tinha 11 anos de idade, estou com 46 hoje, Wesley, e eu tenho perfeitamente essa cena na minha cabeça e essa frase do pai. E de lá, cara, a gente levou tão a sério que até hoje nós temos medo de bebida alcoólica, né? A gente não, eu e meus irmãos, nós nunca bebemos, né, bebida alcoólica. E hoje já tem um outro sentido isso na nossa vida, mas até há pouco tempo era a voz do meu pai ecoando na nossa cabeça, dizendo: olha,
Se vocês estiverem fazendo brincadeira, eu trago vocês para casa. E uns barbados, carecas já, né? Aí ainda ecoava isso na nossa cabeça. Então, a música, desde cedo, muito cedo, se tornou de fato uma profissão. E a gente, eu falo com muito respeito, assim, Wesley, e com muito carinho, que eu carrego, eu defendo de unhas e dentes a profissão de músico, porque eu levo muito a sério. Sempre levei muito a sério. A música para mim não é algo só divino, não é algo de dom. Música para mim é algo muito sério. Sempre levei assim. Então, desde muito cedo. Então eu brigo muito. Durante a pandemia eu briguei muito com os caras aí nos fóruns e em entrevistas, porque, cara, eu não consigo ver a música da forma que a maioria das pessoas enxergam, né, do romantismo que tem sobre a profissão da música. Infelizmente existe muito esse romantismo do mito, né, do como é bom ser artista e tal, porque eu vivo ela 24 horas e vivo ela como uma profissão. Então eu não levo de brincadeira, né? Eu não aceito que levem a música como uma brincadeira, porque eu vivo ela há mais de 40 anos como uma profissão e meu pai falando na minha cabeça, ó, isso não é uma brincadeira, né? E, é, falou a tua idade de passagem. Nós somos exatamente contemporâneos. Eu tenho É 46 anos. mesmo? Exatamente, eu sou de 77. Ah. E curiosidade. Mas com quantos anos teve essa conversa com teu pai? Você lembra mais ou menos a tua idade? Não. Com 11 anos. Com 11 anos. 11. Porque a gente começou a tocar, Wesley, eu tinha 9 anos de idade. Já subindo ao palco, claro que na minha cabeça eu já era profissional da música. Profissional nada, eu estava aprendendo a cantar e tal, mas já estava me apresentando. Aquilo eu já tinha como, né, um músico de apresentação, com 9 anos. Mas com 11 anos, de 10 para 11 anos, surgiu a oportunidade de nós irmos embora de São Leopoldo, eu e meus irmãos, para morarmos em Cruz Alta, onde tinha já um empresário que tinha um equipamento muito grande, um ônibus para nos locomovermos, já que nós não tínhamos. Por isso que o pai autorizou. Ele disse: "Olha, eu não tenho essa grana para colocar em vocês, né? Nós somos uma família muito humilde mesmo. O pai era eletricista, minha mãe era doméstica, né, diarista, e três marmanjos em casa. Então, era uma oportunidade, cara, da gente fazer algo que a gente gostava e também ganhar uma grana, né, para poder ajudar em casa. Então, com 11 anos, que de 10 para 11 teve essa conversa e nós fomos morar em Cruz Alta para começar uma vida lá através dessa empresa, desse empresário que era da cidade de Cruz Alta. Ah, mas me explica aí, para mim e para quem está ouvindo ou vendo aí, como é que com 9 anos começa? Da onde surgiu isso assim? Com 9, 10 anos vocês estarem já no palco, né? Sim, É lógico que nós. vou dar uma escravizadinha rápida, porque lógico, a gente está aqui em São Leopoldo, mas vai ter gente lá em São Paulo ouvindo, né? Sim, Então deixa eu dar uma no contextualizada, mundo. se quiçá. E você sabe que eu tenho mesmo um pessoal lá nos Estados Unidos que ouve, que é uma galera, inclusive, que falou aqui. A gente fez uma temporada sobre pessoas morando fora do país, então tem um Ah, pessoal. legal. E eu mesmo sou paulista, eu não sou gaúcho. Eu tô no Rio Grande do Sul desde 2005. Sou Ah, casado com é? uma gaúcha aqui, moro em São Uhum. Paulo, mas eu não sou gaúcho. Então, lógico que a essa altura eu já Já entendo conhece? razoavelmente a cultura, mas eu sempre brinco. Nunca é como quem nasceu. Com Quem certeza. ouviu música gaúcha, Viveu isso. foi no CTG desde criança, nunca será igual, né? É, Mas verdade. para contextualizar, nós estamos em São Leopoldo é o Rio Grande do Sul, e no Rio Grande do Sul tem isso, o país sabe, uma cultura forte de cultura regional, e a minha pergunta é, isso nasce dessa cultura de CTG, onde é que começa isso, assim, para a Sem, gente sem dúvida. Primeiro, entender? rapidamente, assim, porque a nossa, cara, são 34 anos de história, então é, é muita coisa, né? Mas a gente começa a tocar em casa com meu pai era músico amador também, um bom violonista, um bom segunda voz, mas ele
nunca teve a música como profissão, né? Meu pai veio da cidade de Rolante, que é interior aqui do Rio Grande do Sul, para morar em São Leopoldo e teve que, desde muito menino, trabalhar, mas sempre apaixonado pela música. E quando em casa, nós não tínhamos televisão, mal tínhamos um rádio, e desde pequeno o entretenimento em casa era quando o pai chegava em casa do serviço e pegava um violão e a gente sentava ao redor dele para vê-lo tocar. A gente recebia muita serenata também, Wesley, muita serenata de madrugada. Chegava lá em casa e aí meu padrinho com violão, ou o outro com acordeon, e aquilo já se tornava aquele ambiente musical. Minha mãe já corria, fazia um café na madrugada e tal, e a gente ficava na volta ali vendo eles tocar. Quando eles paravam para tomar café, a gente pegava os instrumentos para tentar fazer alguma coisa que eles estavam fazendo na serenata. Ali em casa começou esse embrião do Tcheguri. Meu avô, meu falecido avô, era o tradicionalista mais antigo de São Leopoldo, aliás, da região. Então nós nos criamos no sítio do meu avô, todas as férias, que é dentro de São Leopoldo, inclusive, é um sítio no meio de um bairro muito movimentado. As pessoas, quando vêm aqui no sítio, porque eu moro aqui no sítio onde eu me criei, quando as pessoas vêm aqui no sítio, não acreditam que dentro de São Leopoldo, no meio de um bairro, tem esse paraíso aqui. E a gente se criou aqui, cara. E o meu avô sempre de bombacha, com lidas a cavalo, e a gente se criou nessa tradição, indo ao CTG com vô e tudo mais. Então, a escolha pela música tradicional do Rio Grande do Sul veio disso. Nós podíamos ter optado em tocar rock, optado em tocar samba, o que fosse. Mas por essa ligação com o nosso avô, ah, e naquela época o movimento estava em ascendência muito grande, assim, os CTGs estavam, não vou dizer que hoje não esteja, mas eu vivi uma ascendência muito grande do tradicionalismo ali, no meio da década de 80 para final de 80, muito grande, muito grande. As pessoas procurando muito os CTGs, e a gente entrou nessa onda junto com o pai, junto com a mãe, indo aos CTGs. O pai se associou a um CTG aqui em São Leopoldo, para nós estarmos juntos com eles, e ali a paixão pela música tomou conta de nós, porque nós íamos aos bailes e não dançávamos. A gente só via, ficava do lado do palco vendo os caras tocar. A mãe dizia: vocês não vão tirar as meninas para dançar? Não, não, vamos ver os caras tocar e tal. A gente ficava ali babando. E eu quero falar bastante dessa história da banda e de todo o Uhum. sucesso, para depois eu dar um passo atrás e falar disso como uma carreira, como um negócio. Mas eu quero que o pessoal entenda bem o que é o Tcheguri, porque, lógico, voltando, aqui no contexto Regional. brasileiro. Não, não, mas esse é o ponto. Tem um ponto, você falou que o tradicionalismo estava em alta na década de 80 e Uhum. tal. Tem um ponto onde fura a bolha, né? Tem um ponto Sim. que as bandas que originalmente eram 100% lá de CTG, fura essa bolha e vira um pouco pop, vai, Isso. e aí vai para o Brasil, e o Tcheguri é uma das bandas que faz isso com força, Isso. né? Inclusive, em algum momento, sendo indicado a Grammy Latino e tudo mais, né? É, é, Fala um é. pouco desse momento. Como é que Ué, foi furar essa bolha que é difícil, né? muito. Talvez seja Eu hoje tá penso, tecnologia até, né? Mas naquela época era sim, muito difícil. imagina, naquela época só existia rádio e televisão e 5 canais de TV para tu fazer, onde tudo acontecia em São Paulo e Rio, né? Para tu ter uma visibilidade nacional. Então era muito difícil e muito caro de fazer. Hoje a moçada tem tudo na palma da mão, né? Olha a hora que quiser, vê quantas vezes quiser, consegue falar com um grande produtor através de um direct, né? Então, naquela época não existia isso. Mas quando aconteceu esse rompimento, como tu falou, da bolha, eu sempre falo o seguinte, Wesley: no Rio Grande do Sul existem vários gaúchos,
porque é um estado muito grande e colonizado por várias etnias, né? Tu vê lá na fronteira tem toda a carga da Argentina, do Uruguai, né? Tu vai para as missões, tem a questão indígena e também a questão da Argentina. Aí tu vem para a Serra, é italiano, é alemão. Aqui no nosso Vale do Paranhana, muito alemão. Daí tu vai para o litoral, toda essa carga portuguesa, né? Então são muitos gaúchos. E como eu falo, o Tcheguri é um gaúcho do asfalto, é um gaúcho da Grande Porto Alegre. Nós temos essa carga da Grande Porto Alegre, onde as coisas acontecem mais rápido do que no interior. Hoje talvez não tenha toda essa diferença, mas na época, em 90, tinha. Primeiro as coisas chegavam na capital para depois chegar no interior. Então nós tínhamos uma carga totalmente pop dentro da nossa música, mas amando a nossa cultura. Então nós éramos uma mistura de coisas. Por exemplo, eu sempre fui apaixonado pelo Roupa Nova, pelo Luiz Miguel, aí naquela época o Placa Luminosa, o RPM, e tudo isso são cargas musicais que a gente ouvia muito na capital, né? Então, o Tchê Guri em específico é um grupo que fala das coisas do Rio Grande do Sul, mas com sotaque totalmente porto-alegrense, completamente. Eu não falo o D forte, eu falo forte, é porque eu Uhum. sou da capital. E acaba-se querendo padronizar um gaúcho dentro do movimento tradicionalista. Que o verdadeiro gaúcho na cartilha é o gaúcho que fala de, que fala forte, que anda a cavalo o dia inteiro, que sabe lidar no campo, que come o bicho vivo. Cara, existem vários gaúchos e não pode se padronizar um gaúcho. E quando a gente começou a popularizar o nome do Tcheguri, ali no comecinho da década de 90, com o lançamento do nosso primeiro disco, houve essa quebra de paradigma total, porque os grupos gaúchos eles eram feitos por pessoas de mais idade, justamente por essa carranca que tinha sobre o movimento. E quando a meninada começou a ver aqueles meninos, os guris mesmo tocando, imagina, eu tinha 14 para 15 anos quando nós lançamos nosso primeiro disco. A meninada teve uma afinidade etária com a nossa música também. Além do visual, que eram os Uhum. garotos, os meninos, bem puxados, jovens. A nossa capa do primeiro disco, a gente estava maquiado, sabe? Com cabelo com gel, bem puxado e tal. Cara, teve uma afinidade etária muito grande. E aquilo ajudou a popularizar o nome do Tcheguri. E as músicas eram com vocabulários muito porto-alegrenses, muito da grande Porto Alegre. Falavam coisas que a gente sabia naquela época, que era falar de amor, falar do que acontecia nos bailes. A gente mal sabia falar de campo, mal sabia. A, a aproximação que nós tínhamos do campo era que, como eu vou no sítio, que era coisa de férias, ajudar a cuidar dos cavalos nas férias, sabe? Uhum. Então, foi realmente um boom muito grande, essa chegada do Tiguri no mercado. A gente quebrou marcas absurdas, Wesley, que depois a gente pode falar já de como gestão, como empreendedores. A gente quebrou marcas muito grandes naquele período. Mas eu creio que essa questão da afinidade da meninada com o nosso visual, com a nossa forma de cantar, foi eh, a grande quebra de paradigma da nossa carreira. E como foi um guri, né? Um guri de 14, 15 anos, de repente se vê viajando o Brasil aí. Vamos lá, com 10 anos você estava viajando no Rio Grande do Sul, Sim. né? Como você disse, já é, como de resto, acho que o país inteiro, né? Eu acho que você foi muito feliz no que você falou quanto ao gaúcho, e isso se estende para todo, né? Tentar definir o brasileiro é uma coisa impossível, né? Impossível. Porque você vai para uma Itália, para uma França, para Portugal, que são países desse tamanho, e já Aí é tem, né? fácil. A Itália, o sul da Itália, já tem diferença. Exato. Imagina num negócio do nosso tamanho aqui, que é Cada colossal. estado nosso é um país da Europa, né?
exatamente. Então, como é que foi? Aí, de repente, você está lidando com esse monte de cultura diferente e, e, e a trabalho, não a passeio, né? Como o teu pai disse. Como é que foi isso para vocês, para você? Assim, como que foi esse Eu, choque de cultura e de... eu vou dividir a tua pergunta em duas, Wesley, porque eu acho bem interessante frisar isso. Primeira parte é que naquele momento a gente não sentia as dificuldades. Quando tu é jovem e tu tá afim de fazer aquilo por amor, tu não sente as dificuldades. E a gente passou muita dificuldade. Por falta de estrutura, por falta de conhecimento. Cara, nós não tínhamos conhecimento da vida. Nós não tínhamos maturidade pessoal. Ainda mais de gerir uma carreira que a gente não tinha ideia como era. Ainda mais no Rio Grande do Sul, que realmente não tinha gestores de carreira de business music. Eram tudo feito a facão, como dava, sabe? Não é que nem. Imagina, São Paulo tá anos luz na nossa frente em gestão de carreira, hoje ainda. Tu imagina na década de 90, né? Então era tudo feito acontecendo e tu tendo que lidar com aquilo. Nós passamos daí, agora, então não existia Não existia sofrimento sofrimento. porque a gente não percebia. Agora passando por lançamento do nosso primeiro disco em 93, que é onde de fato a carreira do Tchê Guri começou a se consolidar e transformar o mercado fonográfico, o mercado de show e de baile no Sul. Nós passamos, Wesley, de 80 apresentações ano para 180 apresentações no lançamento do nosso primeiro disco. Nós passamos de $300, que era o cachê na época, para $4.000. Isso num estalo, velho. Num estalo. Cara, para quem não sabia pagar uma passagem de ônibus, pegar essa grana, ter, ser reconhecidos, começar a ser conhecido na rua. Então tu começa aí a analisar a parte psicológica também, que eu penso que todo artista e que todo empresário tem que ter para lidar quando o sucesso vem. E nós não tínhamos isso. Para começar, o pai e a mãe não tinham nem dinheiro para aprender a cuidar dele. Muito mais saber cuidar de algo. O que o pai e a mãe cuidavam era do que sobrava, do que entrava para poder pagar as contas e comer. Não tinha sobra, não tinha sonho, não tinha empreender. E a partir do nosso primeiro disco, cara, começou a entrar muito dinheiro. Muito dinheiro, muita fama, vamos dizer assim, muito reconhecimento, sabe? E aí tu não tem uma estrutura, cara. Tu não tem uma estrutura psicológica para aguentar isso com 14 anos de idade, né? Tu não tem. Então, e não tinha pessoas perto de nós para direcionar também. Começaram-se a chegar pessoas para ganhar, sabe? Que visualizaram, ó, tá aí uma galinhazinha de ovos de ouro aí, pra gente ganhar dinheiro. E a gente, cara, a gente comprava casa pegando fogo. O que nos oferecia a gente comprava. E nesse momento vocês não tinham, né? Eu ia chegar nesse ponto, mas você falou de passagem. Vocês não tinham ninguém cuidando ainda da carreira de vocês. Era vocês, o pai e a mãe ali, tentando achar um caminho, um jeito, né? Vou ser muito sincero contigo. Era só nós, não era nem o pai e a mãe. Porque eles não tinham noção do que era, o que estava acontecendo. Sabe? Até hoje eu sempre falo, a minha mãe, ou infelizmente o pai é falecido já há, há 11 anos, mas até hoje a minha mãe, eu vejo que ela não tem noção do que é a nossa carreira. E eu acho isso lindo, eu acho isso fantástico, porque não mudou nada na cabeça dela. E não tem que mudar, não tem. Ela, ela, ela fica muito feliz pela nossa carreira, ela, ela vê que as pessoas nos elogiam para ela, mas ela não tem de fato a dimensão dos lugares que nós fomos, daquilo que a gente fez, do que nós representamos
para música do Rio Grande do Sul, e para mim tá tudo certo. Eu não quero nem que mude, eu quero que continue assim. Então, imagina se hoje na cabeça dela não tem essa dimensão, tu imagina naquela época, né, cara, que os nossos discos não paravam em prateleiras, a gente não podia sair na rua aqui em São Leopoldo, porque era parada a cada esquina, dando autógrafo na rua, as pessoas batendo na nossa casa, sabe? Ah, a gente não parava mais em casa de tanto evento que tinha. A gente parava o shopping center quando tinha tarde de autógrafo em vários municípios. Então, cara, foram loucuras que foram acontecendo. Então, realmente, a gente teve que ir aprendendo, Wesley. A gente tinha um cara que era o nosso sócio lá de Cruz Alta, que ele já tinha uma visão comercial muito boa, mas quando aconteceu isso com o Tiguri, ele não tinha noção que estava acontecendo, Uhum. porque foi algo muito novo dentro do mercado. E ele já era grande dentro do mercado, mas foi algo muito novo. Essa coisa de rasgarem roupa, de correrem atrás, cara, só aconteceu a partir do Tiguri, sabe? E, e, e esse é um ponto que eu queria explorar contigo, já aí falando da carreira mesmo, porque eu entendo que talvez, quando a gente fala de dificuldade, lógico que eu posso dividir as dificuldades em dificuldades materiais e psicológicas, aí, né, mentais, né? E para além das materiais, que com certeza esse caminho tem, a gente pode falar um Uhum. pouco de. As carreiras que têm essa característica de poder ter um ponto de virada e tudo mudar, que é a carreira musical, ou de um esportista, de repente, ou de um ator, enfim, é mais difícil, né? Um advogado normalmente tem uma carreira mais linear, que, lógico, pode chegar muito alto, mas é difícil o cara sair do zero ao. Né? É lógico que o músico também não pula de zero, pro, né? Mas em Assim, valores isso é quase assim, né? Pode exato. acontecer. É importante o pessoal saber que nem sempre acontece, né? Aliás, na maioria das vezes não Na acontece. maioria. Mas quando isso acontece, talvez seja a maior dificuldade, né? Porque você sai de uma realidade, instantaneamente entra em outra realidade, onde as pessoas te conhecem, onde as pessoas querem você presente, onde as coisas. Eu vou fazer um entre parênteses, quem não está nos vendo, só nos ouvindo, eu fiz aqui com o dedinho uma aspas, né? Aparentemente as coisas ficam mais fáceis. Tu fica muito lindo. Tu começa a ficar muito Exatamente. lindo. E como é que foi lidar com isso tão jovem, que é normalmente o que acontece, por exemplo, com um jogador de futebol também, né? Ele está ali com, muitas vezes saiu até de uma comunidade, está ali muito novo, tem uma restrição até financeira, daqui a pouco faz um sucesso, assina um contrato e se vê rodeado, É, enfim, de tações, né? De sim. bebida, de mulher, né? Não É, vamos tapar o sol com a peneira. Isso tudo é, aparece e aparece sem na dúvida, cidade. sem dúvida. Como foi administrar isso e vencer isso, né? De conseguir sair do outro lado, vamos dizer assim. Aí vem uma questão muito interessante, Wesley, que vem uma base de casa, tá? Que é a questão do caráter real da família. A gente teve muito essa sorte. Ainda esse final de semana eu falei na nossa viagem sobre essa questão da vaidade, cara. Porque o artista, ele é muito vaidoso. Mesmo o artista famoso e o não famoso, ele é vaidoso em essência, tá? Porque ele lida com algo que as pessoas, que não é o normal, natural das pessoas. Ele lida com arte, ele lida com brilho, ele lida com coisas que em outras profissões às vezes não é tão evidente. Então a vaidade é algo muito, muito perigoso para um artista, tá? E lá no comecinho, quando a gente começou a ficar muito vaidoso, entra meu pai novamente na jogada de, ó, vem cá, senta aqui, os três, sentem aqui. Vocês estão achando que vocês estão? Cara, vocês não são ninguém. Podem baixar a bolinha de vocês. E a partir dali, cara, a gente botou uma regra assim que acordava de manhã,
antes de pôr o pé no chão, a gente já pisava na cabeça da vaidade. Sempre, sabe? A gente até confundiu alguma vez, assim, que é uma linha muito tênue, de tu saber o teu valor e de tu também te menosprezar por essa briga com a vaidade. Então, tudo que os outros faziam era melhor que nós, porque nós achávamos que não, cara, a gente não podemos ter vaidade, então o que os outros fazem é melhor. Então, a falta de compreensão dessa linha, ela é perigosa, mas foi ótimo o pai ter puxado esse tapete nosso. E mesmo assim, cara, eu não tenho dúvida que em algum momento nós tenhamos extrapolado com alguém, ter sido ah, talvez vaidoso demais, egocêntrico, né, arrogante, pela falta de tato, cara, tu tem o poder, velho. Tu é famoso. As pessoas estão babando na tua volta. Tu é o cara mais lindo do mundo em cima daquele palco. Não, queira ou não queira, tu tem 14 anos para 15 anos. Cara, eu não tenho dúvida que eu devo ter sido arrogante com alguém. Eu não tenho dúvida disso. E me envergonha profundamente. Me envergonha profundamente esse fato. Porém, cara, eu era um menino. Eu, eu tava sendo rodeado por pessoas que me bajulavam. E aí tu vê, cara, dentro de uma carreira de jogadores, dessa meninada que tá aí na música, cara, eles acabam se cercando de babás que dizem pra eles 24 horas, cara, tu é o cara, tu é maravilhoso. Eles criam problemas pra eles mesmos resolver, pra esse cara ver que ele é importante, sabe? Então, nós não tínhamos essas babás, mas nós tínhamos o público que nos envaideciam o tempo todo. Nós víamos números que nos envaideciam o tempo todo. Mas eu creio que entre mortos e feridos, a gente conseguiu lidar aí legal com isso, Wesley. E aí vem um lance muito importante. A nossa quebra. A primeira quebra da empresa nos fez enxergar que nós não éramos tudo aquilo que nós imaginávamos. Sabe? A gente quebrou, cara. O Tcheguri quebrou de não ter um centavo, sendo uma banda famosa. A gente quebrou financeiramente. Então, eu falo isso e eu acho engraçado. Eu sempre digo, cara, quando eu olho uma banda assim, ou uma empresa, eu digo, ele ainda não quebrou. Ele, ele ainda não quebrou para perceber isso. Infelizmente, torço para que ninguém precise quebrar, mas a dor faz enxergar um monte de coisa, sabe? A facilidade ela acaba não nos preparando para momentos um pouco mais difíceis, né? A verdade é que ninguém, e eu também não torço para vocês que estão aí do outro lado, passarem por dificuldade. Mas a verdade é que a dificuldade é que ensina, né? E eu estava ouvindo você falar e primeiro, obrigado pela sinceridade de contar esse momento da forma que ele é. Porque assim a gente presta um serviço para quem está vendo do outro lado. Sempre que eu vejo. Eu estou citando um monte de vezes jogador de futebol, mas é porque, para mim, talvez seja a carreira que está mais claro, assim, essa. E muitas vezes a gente vê aí um garoto, ou não tão garoto assim, fazendo bobagem. E como eu trabalho com isso, com as pessoas e com carreira, eu sempre pondero isso. Você imagina um garoto que está em casa com 13, 14 anos, em algum momento da vida ele passa a ser a tábua de salvação da família. Você falou, todo mundo que está em volta não tem como dizer não. A pessoa não ouve não nunca, né? Legal. Porque em alguma medida, inclusive, ela sustenta a casa, né? Então, como é que Claro, o todos se pai, a mãe. beneficiam dele. Exatamente. Então é uma carga que a pessoa aprende jogando, né? Você falou, né? Poxa, em algum momento eu devo ter errado, eu devo ter tropeçado aqui, tropeçado ali, porque você aprende, né? Não tem uma cartilha para isso, né? Você Exato. vai aprendendo no decorrer. E isso, eventualmente, acaba com uma carreira promissora, né? Eu, pessoalmente,
em outro meio lá em São Paulo. Eu vivi no meio underground do rock, Uhum, não como músico, mas como partícipe ali. uhum, Conheci muitas bandas que começaram, algumas eu vi crescer, como por exemplo CPM 22, são uhum. meus vizinhos tal, e tantas outras sucumbirem ao ambiente, então esse alerta para quem está entrando nessa carreira é uma coisa muito importante. Mas agora eu queria dar um salto e falar justamente da empresa Tcheguri. Uhum. Hoje, o quanto, se é que dá para fazer isso, percentualmente, a atenção, ou o tempo, não a atenção, desculpa, a atenção vai ficar muito Uhum. mal. O tempo está na empresa e está no palco. Quanto tempo hoje você é um gestor, o teu grupo é um gestor Uhum. de uma empresa, de um negócio que chama Tcheguri, que tem um tempo no palco. Mas qual é esse percentual hoje? Só para as pessoas terem uma ideia como é que funciona no dia a dia. E- Essa pergunta é maravilhosa. Parabéns pela pergunta. Ah, eu vou responder ela de duas formas de novo. A parte do palco, eu vou deixar para 10% como gestão, tá? A- de segunda forma, a gente pensa o Tcheguri 100% como gestão, inclusive a parte do palco, tá? Claro que eu como artista me divirto muito tocando, cantando, é a parte, mas mesmo assim, Wesley, quando tu passa a ser profissional, e aí que eu falo, eu não sei o porquê, cara, que eu e meus irmãos, nós nunca tivemos essas, ah, esses, excentricidades sobre a música, esse romantismo sobre a música. A gente, tudo é pensado e tudo é para um resultado, inclusive o tocar. Então, eu tô no palco, eu tô pensando de forma de gestão o que eu devo fazer naquele momento. Claro que, como eu tenho muita bagagem, eu sou preparado para isso, eu faço isso de forma que eu estou transmitindo arte, mas é gestão. Tá? Então, ah, como segunda forma de te responder, eu digo que a gente pensa 100% como gestão. Tá? Para não chocar as pessoas, dizer, pau, como o Lê é frio, ele não trabalha com a arte. Não, cara, porque tu passa a ter uma visão, e aí eu falei lá no começo que eu enxergo tanto como empresa, a nossa música é uma empresa que trabalha, que o produto é música. Então, inclusive lá em cima do palco, eu estou o tempo todo trabalhando como gestão. Se o meu produtor for falar com o contratante, se o meu operador foi ver o que necessito para o áudio sair legal, se o meu iluminador botou as coisas certas, se o telão está funcionando, se o palco está da forma que eu quero. Tudo é gestão para um resultado. Tudo é para um resultado. Então eu não vejo essa divisão da parte comercial para a parte artística. Ela é conectada. E lá no palco eu estou fazendo também gestão. Daí da parte musical, Tudo é né? Porque, intencional. Quando é exato, tudo é tudo, intencional. tudo. Então nós vamos dividir a empresa como o comercial, o almoxerifado, a limpeza. O Tcheguri é dividido assim. O Então palco é a tudo é intencional. operação. O palco é a operação, né? É operação, exato, falaste bem. E para a operação chegar lá, cara, são as mesmas etapas. São as mesmas etapas de uma empresa, vamos dizer, de um produto tradicional. E, e, lógico, quando eu convidei vocês, eu tinha essa noção porque eu conversei bastante com o Cássio, que trabalha com vocês, Uhum. né? No E nosso comercial. que a gente teve, eu captei isso. Falei, pô, esses caras fazem um negócio bem feitinho. Eu acho que, na ocasião, até eu nem comentei isso com ele, mas eu Uhum. fiquei na cabeça, né?
Porque é exatamente isso, né? É como numa empresa, né? Tudo bem, é arte, mas a operação tem que funcionar. O guitarrista não pode sair tocando lá o que ele achar que deve, a hora que ele, Tem né? como, cara. Não Tem, tem como. tem um método envolvido. Essa é a palavra que E- tá. O Como método. tem um método envolvido, né? Perfeito, O perfeito. artístico, o teu carisma, né? Você como vocalista é a cara da banda, é o cara que tá ali na frente, e inevitavelmente é quem se comunica mais com o público. Sim. Não que os outros não se comunicam, que se comunica mais, lógico. O vocalista sempre é a cara da banda, né? Recebe mais, né? Isso, então tem a parte carismática, que é a parte, né, artística, que é onde às vezes eu, eu vou meter minha colher onde eu não devo, mas enfim, se eu falar uma besteira, você me corrige. É onde às vezes o pessoal fala, nossa, mas o fulano canta tão bem, ganhou lá um prêmio, ou participou de algum programa tal, e eu sempre brinco que vai para além disso, né? Total. Que a música necessita e carece de carisma, de outras coisas que não só a técnica, porque. E hoje não é só. Tem outros fatores ainda muito mais relevantes do que a própria música. E aí vem Exatamente. gestão. E E aí vem gestão. exatamente, porque É, se você não tem alguém que consegue te levar para o lugar certo, que consegue ter as conexões certas para você estar tocando onde faz sim, sentido, então as coisas não vão funcionar. E, e hoje vocês têm isso, por exemplo, assim, vocês têm o lugar do Tcheguri, é aqui que eu piso, é por aqui que eu vou, esse tipo de público, daqui a pouco um contratante te liga, você, poxa, acho que aí não é muito o meu caminho. Como é que, lógico, dentro do que você pode falar, obviamente, como é que faz uhum, essa administração de se manter no seu lugar e experimentar daqui a pouco sair um pouco disso? perfeito. Ah, tudo tem um tempo de maturação dentro da empresa. Cara, naquele período que eu te falei que nós estávamos quebrados, a gente tocava até em parada de ônibus, se fosse necessário. O que entrava, a gente aceitava. Só que a gente percebeu que a gente precisava cuidar, e isso é um mantra dentro do Tcheguri. É um mantra. A gente cuida da longevidade da carreira, não só do hoje. Isso é mantra para nós. Ah, mas é moda, é o que todos estão fazendo. Isso, cara, e a nossa carreira fica como? Então a gente tem muito. Hoje a gente está numa posição de mercado, Wesley, que a gente cuida muito qual o contratante que a gente quer, qual o evento que a gente quer trabalhar. Não estou querendo aqui ser soberbo e dizer que a gente está jogando evento para o ar, não é isso. Mas toda a nossa ação ela é pensada para a nossa carreira. Hoje o Tcheguri, esse ano completará 34 anos, a gente quer completar 68, entendeu? Então, para isso acontecer, eu tenho que pensar já o que eu quero lá na frente. Isso é carreira, é cuidar da vida do Tcheguri, da longevidade do Tcheguri. Então, cara, eu tenho que cuidar para quem eu quero tocar, que tipo de música eu quero fazer, qual o contratante que eu quero ter. Isso é muito importante dentro de uma empresa, cara. Tu não pode vender só para quem quer ter o produto. Tu tem que vender para quem tu quer também. Tu tem que botar, visualizar isso. Cara, eu quero vender para aquele cara, para aquele lugar, para aquela feira. Para eu fazer isso, eu tenho que fazer algumas ações. Eu tenho que botar a minha marca na prateleira. Isso a gente conseguiu fazer, Wesley. Eu creio que para dentro do nosso mercado, com maestria. Sabe? A gente reposicionou a marca do Tcheguri muitas vezes. A gente aproveitou que o Tcheguri é um grupo bem posicionado, não tão somente dentro do mercado, vamos dizer, tradicional gaúcho. O Tcheguri é um nome muito popular dentro do Rio Grande do Sul. Talvez pessoas que não conheçam música gaúcha já ouviram falar no Tcheguri. Cara que nunca foi num baile de centro de tradições gaúcha, talvez o nome Tcheguri ele já tenha ouvido, porque nós somos um nome popular. E isso é uma preocupação dentro da nossa empresa, de ter o nome popularizado. E isso acontece. Então a gente trabalha para município, para eventos de Centros município, de para município.
para o para o SESC, para o SESC, o SESI, SESI. feiras. Isso tudo, cara, tu tem que ter um nome popular e não segmentado. Isso a gente vem plantando lá de trás. Não é de hoje, sabe? Então, hoje a gente está colhendo isso porque a gente fez essa escolha. Então, a nossa opção sempre é, como mantra, cuidar da vida de longevidade do Tcheguri. Cara, se a gente quisesse cuidar do hoje, nós tocaríamos todos os dias do mês. Sem medo de errar, tô te falando isso. E não, cara. A gente quer ter uma vida longínqua, saudável, com a cabeça saudável, que nossos músicos possam viver também com a mente saudável. O que, que é isso, cara? É ter tempo para a família, é ter tempo para estudar, ter tempo para viver. E quando chega o final de semana, eles estão com vontade de voltar para cá, porque eles amam tocar também. Então, isso para nós é fundamental. Tocou em vários pontos assim que para mim são muito caros. Assim, eu vou passar por isso rapidinho. Uhum. Primeiro você falou de passagem e isso a gente nunca pode perder de vista, né? Porque quando você constrói uma carreira, e aí qualquer carreira que seja ela, você tem que ter um norte, né? Para onde eu estou indo, para onde eu quero chegar, enfim, qual é que é, onde é que eu quero me colocar. Mas vai ter um momento, sim, que foi onde você falou, e depois eu quero que você me explique um pouquinho melhor esse momento. Principalmente isso acontece normalmente no começo da carreira, no caso de vocês ali, quando a empresa teve dificuldade, que você vai topar qualquer coisa dentro de uma dignidade, lógico, mas você precisa do dinheiro, né? Então, o Sim, cara fala para mim, Wesley, eu quero mudar de carreira, o que que eu faço? Eu peço demissão? Eu falo, não, né? Constrói isso, constrói. mas você precisa pagar a conta, né? Esse negócio de é, larga tudo e se atira é muito bonito para eu falar num vídeo lá do Instagram, mas a vida real Sim, não é assim. quando o cara já tem a conta preparada, né? Aquele colchão financeiro preparadíssimo, né? Exige uma preparação e é natural que todo mundo, em algum momento da carreira, vai fazer coisas que não morre de amores em estar fazendo, mas porque precisa subsistir. É. Depois você falou dessa questão da construção, e principalmente agora no fim, de ter a dimensão de que a vida é para além disso, né? Que não dá para tocar toda noite, daqui a pouco 3, 4 shows por noite, enfim, 3, 4 shows exagerei, mas Tem dois gente eu que sei que faz. tem gente que Tem, faz. tem. E lógico, e aí duas coisas, né? Por vezes a carreira não fica tão longa, e aí eu tô falando de qualquer carreira novamente, tá? Se você trabalha das 7 da manhã às 10 da noite, 7 dias por semana, o teu corpo não tá muito aí porque você acha na vida, ele vai, né? Ele vai em algum momento te cobrar, né? Seja Ele lá. grita. E por mais que você ame aquilo, em algum momento isso vai virando uma curva que você vai deixando de amar, porque vai te estressando tanto que, poxa, aquele negócio que eu adorava fazer agora virou um fardo. Exato. Então, essa medida assim, também é uma linha muito tênue, né, entre, você citou bem também a vaidade e o não se valorizar, né? É uma linha muito tênue, né? Você se tornar vaidoso não é legal, mas também não saber o valor que tem também não é, né? Então é Claro. uma linha. O problema é que a Então, vaidade, cara, te cega muito e tu acaba não enxergando nem os teus erros para corrigir. Sabe? Tu tá. Eu sempre falo, é tão fácil eu ser o cara dentro da minha bolha. É muito fácil eu começar a não olhar mais nada e dizer, cara, como eu sei? Como eu sou maravilhoso? E eu tô me quebrando, eu já não tenho mais cliente, eu já não tenho todo esse prestígio e eu não tô enxergando, porque eu tô muito vaidoso, eu tô dentro da minha bolha. Então a vaidade exatamente. é um saco para todo o administrador, para todo o empreendedor. A vaidade é algo muito perigosa, muito, muito perigosa. Eu tenho um medo lascado da vaidade, sabe? Mas é, é quando a gente, é o que você disse, é quando a gente deixa de enxergar os nossos
erros ou os nossos pontos de melhoria, e aí a gente acaba parando no tempo e quem fica parado no tempo inevitavelmente é atropelado e se tem essa vaidade de não ver, de não enxergar, daqui a pouco não entende nem o que está acontecendo, né? E Tu aí, sabe, quando tu sabe, Wesley, é tarde. que nós temos aqui dentro do Tcheguri também uma regra muito importante, que é olhar para o nosso rabinho. A gente corta muito na nossa carne, cara. A gente realmente corta, a gente olha, porque para o nosso público entender, o Tcheguri no palco são 6 artistas, tá? Mas na administração, nós somos em 4, que é o Cássio, que é do comercial, o Odilon, que é o outro comercial, e eu e o Alex, que somos os sócios. Né? Então, nós 4 administramos o Tcheguri. E é mantra nosso, cara, nós temos que olhar os nossos defeitos. A gente não. Então, a gente, por várias vezes, a gente realinhou rotas da nossa trajetória, do que nós queríamos. E não é feio tu realinhar, tu recombinar, mas a gente recombina entre os 4, sabe? Os 4 têm que estar dispostos a realinhar. Cara, eu acho que esse para onde está indo esse barco não é legal. Vamos realinhar? Vamos. E isso também eu acho uma virtude nossa. A gente nunca foi em cima do muro, cara. A gente sempre põe os 2 pés do lado que a gente quer. Muitas vezes nós somos radicais nas Uhum. escolhas, perdemos dinheiro e bons dinheiro por sermos radicais, por não querer aí sim constranger ou iludir o nosso público. A gente fez escolhas para eles saberem, ó, é isso que eles estão fazendo. Ou esse produto é isso agora. A gente não ficava em cima do muro. A gente perdeu muito dinheiro por isso, tá? É E convicção. convicção, convicção. Só entra- E às vezes convicções 100% erradas. 100% erradas. Que a gente tira aprendizados, é claro, né, Wesley? A gente olha para aqueles erros tirando aprendizados, mas eram convicções 100% erradas, que nós 4 decidimos que era legal. Mas a gente sempre fala, nossas reuniões, brincadeiras, até assim, a pior decisão é a não decisão, né? Sempre vai ser a pior. É, exato. Não sempre vai ser pior. Lógico que às vezes você vai tomar a decisão errada. A preocupação, e a gente brinca como gestor, é a gente precisa acertar mais do que errar, né? Porque se a gente errar mais Ótimo, do que é e a gente perde o lugar. Mas verdade. tomar decisões com medo de errar é a pior coisa que alguém pode fazer, Não, porque aí e não. aí tu fica estagnado. Se tu não tomar decisões, às vezes tu fica inventando coisa e tal, mas cara, tu deixou de decidir algo ali atrás que era extremamente importante e tu quer inventar algo novo. Não, cara, toma uma decisão para que lado tu vai, redireciona, e nisso nós somos muito parceiros nós 4, sabe? Cara, se os 4 toparem, será feito. Se 3 topar, vai ser feito. Se 2 topar, não vai ser feito. Sabe? Então nós temos muito isso. E o Odilon e o Cássio são caras que estão conosco há muitos anos. Para tu ter uma ideia, o Odilon está conosco há 23 anos. O Odilon já Na vida. passou em todos os cargos aqui dentro. De músico a produtor de viagem, a produtor de escritório e depois a chegar ao comercial, né? Quantas pessoas estão hoje Nós diretamente diretamente são 11 com a hoje. banda? Com a banda, com a equipe toda, 11 pessoas. Ah, não, não, perdão. São 14 pessoas. 14. Então, aí contando com as famílias aí mais próximas, nós estamos falando de, sei lá, 60, 70 É, pessoas por aí. vivendo diretamente do Tcheguri. Sem De uma contar os empresa indiretos, musical. Sim, só, sim. só do diretão mesmo, assim, né? Diretão. Conta, a gente passou algumas vezes por esse assunto, mas agora eu queria que você, lógico, resumidamente, mas me contasse essa história um pouco melhor, assim.
como que se deu esse momento de dificuldade assim da empresa Da e da banda, quebra, enfim? da quebra. Isso, da quebra, vamos usar o termo certo. É, vocês já tinham quanto tempo de banda? Como é que foi? Como é que foi voltar? Me dá um. Porque eu te confesso que essa história eu desconheço, assim, não sei como é que foi. Me dá uma. Ela chega a ser engraçada, Wesley, hoje contando, porque, cara, tu não consegue imaginar um produto que todos querem, que é sucesso, que é conhecido e que não vende. Isso é muito difícil. Então, aí, cara, tá a posição, tá? As posições certas. E aí nós tivemos alguns fatores que, que foram agregando para que essa quebra fosse acontecer. Nós, num certo período, nós abrimos uma gravadora do Tcheguri. Além do estúdio, nós tínhamos um selo. Então nós lançávamos outros artistas. E, cara, nós desfocamos do Tcheguri. Porque era um investimento, cara, muito rentável para nós. Ele era muito rentável. Nós tínhamos um negócio muito bom. É, um formato que foi único no Rio Grande do Sul. Que o meu irmão Fabinho, que é um grande empreendedor, Fabinho realmente ele é de fato um grande empreendedor, um grande. Uh, vamos deixar por um grande empreendedor, mas na época ele não era um grande gestor. E eu e o Alex, nós éramos parceiros, mas nós éramos, cara, do artístico total. Nós não caímos dentro da empresa para saber o que, que vendia, o que, que não vendia, o que devia, o que, que não devia. Nós saímos lá na segunda-feira no escritório, pegar a nossa grana e fazer música. Aí que vem a questão. Então nós desfocamos muito do nosso primeiro negócio, que era o Tcheguri. O Fabinho passou a cuidar da gestão do Tcheguri e da gravadora. Além disso, é óbvio que a gente pagou um preço muito caro com a saúde do Fabinho. Ele teve síndrome do pânico, por essa já falta de grana para pagar as coisas. Então não é de uma hora para outra essa Hum. quebra. Ela vem acontecendo. Primeiro, ganha-se muito dinheiro. Tu não tem uma escola financeira ou alguém para te ajudar a dizer, cara, cuida. Dinheiro não aceita desaforo. Cara, a gente comprava tudo, a gente pagava tudo, a gente não tinha aquele dinheiro na nossa vida. E nós tínhamos tanto dinheiro e eu andava a pé. Eu já tinha 18, 19 anos e não tinha um carro para eu andar. Eu só, cara, eu queria fazer música, eu queria viver aquilo e eu queria meu dinheiro para pagar minhas aulas de música. Era só o que eu queria. E para sair com a minha namorada. Era o que eu precisava para viver. Então eu sempre fui muito caprichoso com as minhas aulas de música e tal. E eu vivia muito isso. Aí tá o erro. Deixava tudo pro Fabinho resolver, né? E daí vem a quebra, cara. Realmente vem a quebra, porque a gente desfocou completamente do Tcheguri. Aquele negócio que era maravilhoso, ele estancou, o dinheiro estancou daquilo, porque a empresa que era nossa parceira de distribuição, ela parou de fazer e parou aquele dinheiro. Quando nós fomos ver, já não vinha mais aquele dinheiro e o Tcheguri já não estava rendendo tanto, porque a gente já não estava com os olhos sobre ele, né? Então, cara, quando a gente foi ver, nós não tínhamos um. Realmente, nós não tínhamos um departamento comercial dentro do Tcheguri. Porque o Fabinho tinha desfocado completamente. E aí nós tivemos um. Cara, coisas que acontecem em todas as empresas. Vendedor que não vendia, vendedor que nos roubava, vendedor que dizia que era tanto e era tanto. Cara, então a gente não tinha realmente uma gestão dentro da empresa. Então precisou a gente quebrar para ver isso, para reposicionar a marca. Nós também começamos a acreditar através de um dos vendedores, não o Cássio e o Odilon, que eles vêm posterior a isso, que a gente não era famoso. Para esse cara era importante ele dizer isso, que era a banda que não era legal, que era o conteúdo que não era legal.
E a gente foi acreditando nessas coisas todas. Até que, cara, quando a gente viu, nós tínhamos duas opções. Ou nós baixávamos a cabeça, nós três, para trabalhar, ou cada um ia para um lado e a gente fechava o Tcheguri. Eram essas as opções. Cara, como a gente vem de um lance de família, uma empresa familiar, cara, pai e mãe não ia admitir isso nunca, que nós nos separássemos, né? E eu me lembro como se fosse hoje, Wesley, essa reunião que nós tivemos, cara, o que nós vamos fazer? Dentro do nosso estúdio, nós três sentados com 4 folhas A4 recheadas de dívidas. Recheadas. O que nós vamos fazer para pagar isso aqui? Nós vamos seguir o Tcheguri, nós vamos cada um. Os três talentosos, os três teriam condições de tocar em qualquer banda do Rio Grande do Sul e seguir sua vida. O que nós vamos fazer? Nós vamos nos unir e pagar isso aqui e seguir à frente o nosso sonho? Porque nós tínhamos muito medo também de morrer abraçado no nosso sonho. Isso o empreendedor tem que cuidar, né, cara? O empreendedor tem que cuidar muito com isso. Mas nós vimos ali que tinha possibilidade de, com o nosso sonho, a gente pagar tudo aquilo ali e seguir à frente. E nós nos unimos e de fato, cara, a gente redirecionou a rota. O Fábio caiu para dentro da empresa com um olhar total e a gente conseguiu dar volta. A gente conseguiu dar volta e o engraçado, a gente deu a volta e lá na frente a gente quebrou de novo. Muito engraçado isso. Uma segunda vez, então. Teve, mas daí já quebramos de uma forma diferente. A gente quebrou sabendo que o erro estava no produto. Porque Uhum. aí a gente conseguiu. Estava acontecendo, não. Exato, porque a gente aprendeu um pouco já naquela primeira quebra. Uhum. E aí, cara, pelo desespero, a gente achou que tinha que ter uma diferença no produto. E a gente conseguiu ganhar uma grana com aquela diferença, mas lá na frente a gente percebeu, a gente foi afundando de novo. E aí que vem uma coisa interessante, que a gente redirecionou o produto para sair daquela lama. Deu certo. Só que eu comecei a ver o Tcheguri num mercado que não era do Tcheguri. Que a gente não queria aquele mercado. Nós começamos a ser confundidos como banda sertaneja. Tá. E eu comecei a ver o nosso ônibus, cara, pô, um ônibus caro, um ônibus grande, na frente de lugares que não era para aquele nome estar ali. Uhum. Não era. E aí eu chamei os guris e disse, cara, tem coisa errada aí. As pessoas estão nos confundindo como banda sertaneja e nós não somos isso. Nada contra sertanejo, de maneira alguma, mas o nosso trabalho não é esse. O que está acontecendo? E aí a gente parei, vamos ver o que o mercado está falando de nós. Vamos ver o que as gravadoras falam, vamos ver como é que o contratante nos vê. E de fato a gente começou a fazer uma pesquisa com as gravadoras, com os contratantes, e nós vimos que todos eles nos enxergavam de uma forma completamente diferente como nós nos enxergávamos. E a gente redirecionou aí a rota, Wesley. E cara, não foi fácil redirecionar. A gente teve que dar assim 20 passos atrás e ser macho pra caramba. Mas, cara, aí vem aquela questão que eu falei que nós nunca ficamos em cima do muro. Quando a gente decidiu que a rota era essa, a gente foi todo mundo para aquela rota. E hoje, cara, nós estamos colhendo, hoje eu digo de 5 anos para cá, 6, 7 anos, vamos dizer assim, frutos dessa reunião, frutos dessa direção e também a maturidade pessoal de cada um, a maturidade da empresa, né? Também aí eu quero, depois que tu me permita, também falar um pouco da nossa maturidade espiritual dentro da empresa, que para nós isso é fundamental. Mas eu creio que aquela reunião lá atrás, esse
Opa, fugiu a palavra? Redirecionamento. Esse. Ah, Acontece. a, a gente está colhendo frutos maravilhosos, mas também, voltando lá no começo da conversa, do cortar na carne, de querer enxergar nossos erros. Cara, é muito difícil, Wesley, tu ter um gestor que é artista, cara. É muito É, difícil. não, e eu vou além, Lê, não é um artista gestor. Isso já a gente já comentou isso em vários episódios. Um dentista é preparado para ser dentista, não para ser gestor de um consultório. O médico, a mesma coisa. O advogado, a mesma coisa. Uma fisioterapeuta, a mesma coisa. As profissões, lógico que a maioria dos músicos, eles vêm vindo e depois, muitas vezes, vão estudar e tal, mas Uhum. normalmente isso vem empiricamente, vem ali na Sim, prática. Mas mesmo as profissões que a pessoa vai para uma faculdade para aprender aquela profissão, a faculdade não ensina ela a fazer gestão de negócio. Ensina ela a ser o profissional, profissional. não a gestão daquele negócio. E aí a pessoa cai, e eu tinha notado isso, foi legal que você falou. Aí a pessoa cai na situação de ter que fazer a gestão, no caso do músico da carreira, do negócio, que é aqui. E, cara, eu toco violão, eu canto, eu não. O que é contabilidade? Né? É, Onde é que eu invisto o meu dinheiro? Onde eu é que preciso tirar nota. exato, eu tenho que tirar nota. Qual é a legislação disso? Eu estou É, cometendo algum. é, E é. é muito comum em quase todas as áreas, porque quase todas as áreas que as pessoas empreendem, eu estou querendo dizer, né? Sim. A pessoa vai lá, empreende, acaba tendo um negócio e ela sabe muito bem fazer pão, por exemplo, sei lá, na padaria, sabe fazer pão, sabe fazer um bolo, tem aquelas receitas maravilhosas, o pessoal gosta, mas não sabe pôr preço no bolo. Não nem precificar, não sabe onde comprar o material Não sabe pôr e para preço quem no. ela quer e para quem ela quer vender. Exatamente, construção de marca. Esses dias eu conversei com uma É. pessoa que falou: poxa, se eu lá atrás, quando eu comecei, tivesse pensado na minha marca, ela seria diferente. Mas eu fui começando e aí depois né? Então isso são Isso coisas é muito muito comuns. isso é muito maluco, Wesley, porque assim, cara, acompanhando a carreira do Che Guri, nós tivemos uma transformação, cara, como homens de fato. Cara, a gente começou guri. A gente começou guri Literalmente. mesmo, literalmente. E aí cara, dos 18 passa para 28, de 28 para 38 e eu estou chegando aos 48. Então, cara, tu muda a tua cabeça, tu começa a enxergar coisas diferentes, até tu começa a circular no meio de pessoas completamente diferentes. E isso que eu acho maravilhoso da música, que a música ela nos dá a oportunidade de circular no meio de pessoas diversas. E se tu é esperto, tu aprende muito. Se tu é inteligente, tu aprende demais, porque a música te dá essa oportunidade de estar na frente de pessoas que te ensinam muito. E isso, cara, aí voltamos ao ego. Se tu não te coloca fora do artista, de dizer, para aí, aqui eu tô com Wesley para aprender. Eu não sou o cantor. Cara, eu tenho que posicionar esse ego só no cantor lá em cima do palco. E bem pouquinho. Bem pouquinho. Fora isso, cara, eu sou um gestor da empresa de música, juntamente com o Alex, com o Odilon e com o Cássio. Mas então, se eu não aproveito, voltamos. Se eu tô sempre sobre o pedestal dizendo Uhum. que eu sou o melhor artista do mundo, cara, vai passar pessoas maravilhosas do meu lado e eu nunca vou ouvir nada. Vai ver. E deixa eu te perguntar, a maturidade espiritual que você falou de passagem tem a ver com isso? Tem, tem muito a ver. Tem muito a ver. E aí, cara, é muito interessante. Quando meu pai falou lá atrás aquelas frases, eu percebo aí já, hoje eu e o Alex, nós somos convertidos, nós somos cristãos, né? Evangélicos. Fabinho também, Fabinho converteu muito antes de nós.
E eu penso, Wesley, que lá atrás já tinha um propósito de Deus sobre as nossas vidas. E não nos deixar drogar, e não nos deixar beber, em cuidar do nosso caráter, da nossa fidelidade com o nosso público, com o nosso contratante, e nos nossos negócios. Cara, a gente deveu muito, nós pagamos a todos. A gente teve credibilidade sempre. E, cara, e a gente aprendeu isso com um cara que tinha a quarta série, que era meu pai. Então a gente já vê ali no núcleo familiar a mão de Deus nos cuidando para que hoje eu sou convertido há 7 anos. O Alex um pouquinho menos e o Fabinho há muito mais. O Fabinho acho que é de 12 a 15 anos. Tá? Hoje a gente já vê o propósito de Deus já falando na nossa vida espiritual, porque a gente fala para muitas pessoas, Wesley. E eu não perco a oportunidade de falar de Deus para as pessoas dentro do show, dentro do baile, naquele ambiente onde tem bebida, onde tem. Hoje não pode fumar mais dentro dos lugares, mas pessoas que fumam, pessoas que bebem, pessoas. E eu não sou santo, eu tenho os meus pecados que eu lido com eles todos os dias, mas eu não perco a oportunidade de falar de Deus para todas essas pessoas que nos seguem. Até mesmo, Wesley, porque todos os grandes coaches, todos os grandes palestrantes bebem na Bíblia para falar de como fazer uma empresa. Todos eles. A maioria não fala, mas todos eles bebem da Bíblia para falar, porque ali é um manual de caráter de empreendedor. E isso mudou muito a nossa vida. Sabe, aparando as nossas arestas em pecados, a gente direcionou muito a nossa empresa. Muito, 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 muito. Então, hoje o Fabinho tem a Academia do Empreendedor Cristão, que é uma academia que fala para empreendedores cristãos ou não cristãos, mas colocando o caráter cristão dentro das empresas. Hoje, o Tcheguri tem, junto com o Fabinho, uma palestra direcionada ao empreendedorismo, fazendo analogia da música com a empresa, que é a mesma coisa. Nós dois aqui falamos esse tempo todo de uma empresa, só que a gente leva para o palco isso, fazendo essa analogia. Então, eu não tenho dúvida que hoje, eu enxergo dessa forma, que hoje a mão de Deus faz com que o Tcheguri tenha toda essa calma, esse direcionamento, essa forma de olhar a empresa de fora, fazendo as nossas melhores escolhas, porque a gente primeiro coloca na mão dele, para ele decidir para nós. E a gente todo dia pede: o que não for de Deus, nós não queremos dentro da nossa empresa. Simples assim. E a Muito gente bacana. opta, faz escolhas, às vezes, duras. Mas lá na frente Deus prova que, ó, vocês foram fiéis, tá aqui isso para vocês. Então, hoje a frase mais falada dentro do Tiguritinha, a gente sabe que não é da nossa mão. A gente sabe que é a mão de Deus. De fato, bandas, eu não vou aqui menosprezar o Tiguri, mas e sei o valor do Tiguri, sei que é uma banda muito boa, de fato é uma banda muito profissional, de músicos de muito gabarito, mas tem no mínimo 15 iguais. Mas para a gente fazer o que a gente está fazendo hoje, é a mão de Deus abençoando o nosso trabalho. Muito legal, cara. E deixa eu te perguntar, assim, esse tempo passa muito rápido, né, cara? Tô dando uma É que eu olhadinha ali falo no relógio. muito, é que eu Não, falo muito. mas isso é muito bom, porque eu sempre, quando o tempo passa rápido, é sinal que o assunto está fluindo e como eu imaginava, assim, a gente está conseguindo realmente falar das duas coisas, né? Falar da tua carreira e da banda, mas casando isso com o nosso assunto que seria central aqui, que é a carreira, a gestão, e mostrando para as pessoas que no fim, todo negócio é um negócio, o produto é diferente, mas o negócio é um negócio. E eu sempre aqui mais para o encaminhar depois de uma hora que a gente conversa, tem algumas perguntas que eu faço para todo mundo. A maioria eu não faço, porque o assunto vai para um lado, vai para outro, mas É. umas eu faço para todo mundo.
e eu vou te fazer elas agora. Se você pudesse voltar, no teu caso, bem lá atrás, né? Bem lá atrás, bem lá atrás, porque não, Muito, porque você começou muito novo, né? Então você teria muito que novo. voltar lá o pequeno Levargas lá, e você pudesse alertar ele sobre o pior erro que você cometeu na carreira, que você diria para ele? Cara, quando chegar esse momento, isso aqui, não faça isso É. aqui. O que seria isso? Lógico que eu estou falando Cara, no ambiente de carreira, né? sim, sim, mas é muito interessante, porque não existe arrependimento de Uhum. nada, porque não ficaram dores, não ficaram nem dores alguma de, de quebra, de nada, não ficaram dores. Então, talvez seja difícil eu parar para pensar e dizer, cara, naquele período eu, eu pensaria dessa forma. Mas eu acho que eu alertaria antes ainda de, cara, o momento que eu peguei o primeiro acorde, eu disse, cara, tá pensando em tocar, cuida com a vaidade, tá? Eu acho que isso é algo fundamental. A gente só conseguiu trazer o Tcheguri até aqui, Wesley, porque a gente de fato pisou na nossa vaidade, a gente buscou muito enxergar os nossos erros. E isso fez com que nós crescêssemos, que nós nos fortificássemos como empresa. E então eu acho que assim, ó, sempre olha pro teu rabinho, tá? Seria uma ótima ajuda. Não só É, para o pequeno Levargas, mas para todo mundo que está começando a é. carreira, independente de ser na música ou não, acho que é um ótimo conselho. E o contrário, Lê? Qual que é o maior acerto? Qual que é o momento que você fala, cara, aqui, esse momento aqui é. Puxa vida, cara. Difícil, porque quando tu tá dentro da história e faz aquela escolha, naquele momento é o melhor acerto. Porque tu, pelo fato de tu tomar uma decisão, as coisas mexem dentro da empresa. Não, A- mas olhando em perspectiva, olhando para trás lá, falar, poxa, aquela decisão lá me trouxe aqui. sem dúvida, assim, a maior decisão nossa foi gravar o primeiro CD. Dali em diante, e nós não tínhamos o dinheiro. Isso é Tá. muito interessante. Isso é muito interessante. Nós não tínhamos o dinheiro para gravá-lo, nós não sabíamos como é que gravava. E depois de descobrir tudo isso, de conseguir o dinheiro, a gente. Nenhuma gravadora queria lançar o disco do Tigre. De não na cara. Porque nós não éramos compreendidos dentro do mercado. Existiam as prateleiras e os caras não sabiam onde nos colocar. Que conteúdo é esse? Que produto é esse? Uma banda Uhum. gaúcha feita por guris, que o mais velho tinha 17 anos para 18, da grande Porto Alegre, que não falavam nas coisas que todas as bandas gravavam. Então nenhuma gravadora quis nos lançar. E nós tivemos a sorte que depois de já termos ido a uma reunião numa gravadora, essa gravadora, em um pequeno período, curto período, assim, teve a troca da administração e a pessoa achou a nossa fita lá e ouviu. E tinha o telefone na fita e ligou. Disse, olha, eu ouvi isso aqui e achei interessante. Aí o Fábio disse, olha, mas já teve aí, já levamos um não redondaço. Não, mas eu sou nova administradora e tal. Vem aqui conversar. E aí nós fomos e aí a nossa vida mudou. Então, nosso maior acerto foi acreditar naquele repertório, foi acreditar que nós precisávamos gravar um disco naquele período que não era fácil gravar, e ali a nossa vida se transformou completamente. Já é a segunda vez que aparece isso. Eu tinha anotado aqui, acabei não falando, mas agora eu vou falar.
lá em algum momento você falou em convicção e que vocês insistiram em alguns momentos, né? E que isso fez as coisas fluírem. E agora, de novo, tinha convicção no trabalho, eu coloquei ali, teve um não momentâneo, e essa é mais uma daquelas linhas, né? É a terceira que nós vamos falar, né? Entre a resiliência e o desistir, né? Porque há momento de ser resiliente e há Sim. momento de desistir, né? E isso é uma decisão difícil, porque em algum momento a gente pensa, poxa, se eu desistir agora parece que eu sou fraco, né? E aí eu não quero desistir. Em algum momento eu falo assim, poxa, mas eu acredito nisso aqui, eu vou insistir. E quando as pessoas me perguntam, eu trabalho muito com planejamento, e eu falo, cara, não tem uma resposta pronta para isso. Mas talvez a melhor resposta é que essa resposta sempre está com você, na verdade. Porque você sabe, em alguma medida dentro de você, quando você tem que insistir, quando você tem que parar. Quando aquela coisa chegou num ponto que você fala, cara, agora eu estou insistindo por ego ou porque eu não quero dar o braço a torcer, mas eu sei que esse negócio não vai dar certo. Ou Perfeito. quando eu não estou insistindo por preguiça, ou pelo preço que eu vou ter que pagar, mas o certo era insistir. Uhum. A resposta dificilmente vai vir de fora, né? Eu, como consultor, ouço isso toda hora. Tá, mas eu insisto nesse negócio. Tecnicamente a gente pode avaliar, mas tem certas decisões que não são técnicas, né? Tem certas Saquei. decisões que são sua vida, né? É. E aí tá dentro de você. Então eu tô só usando, na verdade, o que você diz que eu vou pontuando aqui para o pessoal Uhum. que tá, né, para ver em outras camadas, às vezes, do que a gente está conversando aqui, né? Sim. Porque é uma linha difícil, né? Essa coisa do, insisto mais um pouquinho, quanto é isso, né? E talvez também seja uma das maiores, Mas assim. desculpa te interromper, mas aí tu fala já num período quando tu tem o conhecimento, quando tu tem uma um, até mesmo que honrar teus compromissos de dívidas e tal. Eu acho que nós tivemos uma grande sorte, Wesley, que era a inconsequência da juventude. Uhum, Essa foi uma grande sorte nossa. Primeiro, que a gente não sabia que era impossível, a gente não, nós não tínhamos nada a perder. Então, nós não sabíamos que poderia virar a ser o ridículo, porque nós éramos guris, nós não tínhamos medo do ridículo. Então, nós só demos certo porque a gente fez algo completamente diferente que o mercado que tinha no mercado. Só que era um diferente tão diferente que beirava ao ridículo, que beirava a chacota. Só, cara, a gente só queria fazer. A gente não tinha essa noção que poderia ser ridículo. A gente só queria fazer. A gente não queria saber se dava dinheiro ou não. A gente pegava todo aquele dinheiro e juntava para gravar um disco. A gente juntou o dinheiro de um Monza 91 em 91 para pagar toda a produção do nosso disco. Então a gente não tinha essa noção de que, cara, isso aqui é o dinheiro que nós temos para comprar um carro zero nosso. Ou a gente segue a nossa empresa. Não, cara, a gente não pensou isso na época. A gente sabia que precisava gravar um disco. A gente. Então, a inconsequência da juventude, e de muita juventude mesmo. Nós não estamos falando de um menino formado aos 24 anos, que saiu da faculdade com canudo e diz: agora eu tenho um canudo e vou botar. Não, cara. Tu tá falando de um guri de 14 anos e do mais velho que tinha 17 para 18. É inconsequência pura. É testosterona puro. Saca? Então, cara, nós tivemos essa sorte total. Que hoje nos impede de fazer um monte de coisa. Porque hoje eu já tenho conta para pagar, eu já tenho 14 pessoas que vivem da minha empresa, eu já tenho o senso do ridículo que me freia para compor, que me freia para eu usar uma roupa, que me freia para eu posicionar no palco. Eu tenho o senso do ridículo. Então veja que nós estamos lidando com dois lês.
O Lê lá dos 14 anos e o Lê de agora. Que o de agora poderia contribuir no de lá e o de lá poderia contribuir aqui igual. Saca? Total. Então é um paradoxo muito. É Não, cara. maluco isso, né? Não é isso, porque a juventude, talvez uma parte da juventude que a gente não possa nunca perder, tem que deixar um pouco, é justamente esse ímpeto do fazer, né? Porque a É. gente pode. Pô, eu trabalho com planejamento, mas eu digo para as pessoas, cara, planejamento é 10%. 10%. Planeja 10%. 90% é fazer. É Uhum, fazer. uhum. Então, se você não fizer, não vai acontecer. O melhor plano do mundo, o mais pensado do Ele mundo, tem que sair da caneta. até porque esses 10%, quando você sair fazendo, ele vai mudar. Porque vai surgir o que a gente chama de estratégia emergente, vou usar um termo técnico aqui, mas que Boa. são as coisas que aparecem pelo caminho e a gente tem que lidar com ela. Aí as pessoas falam assim: ah, então eu não preciso planejar. Precisa, porque elas só surgiram porque você estava seguindo um Planejou. plano. Você seguiu um plano e aparece uma coisa que você tem que lidar com ela, ok. Mas se você nem tivesse começado, não aparecia a segunda coisa, né? Então é um caminho total, assim, tem toda a relação. É, antes de eu encaminhar aqui para o fim, te dar um espaço aí para você falar do que você quiser, na verdade, tem uma última daquelas coisas que os programas têm e a gente segue, que virou uma brincadeira e acaba tendo em todo Aham. episódio. A gente muda de lugar aqui por um minuto e eu te passo para você fazer uma pergunta. E aí você fica bem à vontade e eu tento Beleza. me virar aqui com o que você mandar. Boa. Então, senhor Wesley Mello, pergunto para o senhor: você enxergava uma banda da forma como eu te descrevi hoje? Em partes. Em partes sim, em partes não. Porque, lógico, como que eu tenho mais do que um trabalho, na verdade, né? Porque eu tenho um trabalho hoje com consultoria de empresas, tá? E eu tenho um trabalho com as pessoas. E é parte desse trabalho entender que nada é fácil e tudo tem algo por trás. A pessoa vê lá, fala assim, ah, a pessoa ficou rica fazendo videozinho no Instagram. Fala, vai lá fazer o videozinho no Faz o Instagram, vai. teu. Ah, mas tem alguém que fez um vídeo viralizou? Ah, pode acontecer, mas não é o normal, né? Poxa, você vê o cara lá do nada tem uma banda, não é do nada, né, querido? As coisas não são assim, né? Tem um trabalho por trás, né? Gostei muito dessa expressão, né? Do nada, né? Poxa, mas olha aí, surgiu de repente, né? Um meteoro, aí Depois, você vai olhar para 20 anos de carreira, né? depois de 20 anos, do nada o cara estourou. Então eu tinha a dimensão de que com certeza existe uma construção por trás. O, o tamanho dessa gestão e quanto isso dá trabalho ou não, lógico que menos, porque Claro. não é o meu métier, assim, eu não tenho conhecimento. Eu já vi alguns documentários, gosto de estudar, gasto uma parte importante da minha vida estudando. E eu já vi alguns documentários de bandas, de músicos, que acaba mostrando esse bastidor e dá para a gente ter a dimensão. E a ideia não foi outra em te trazer do que mostrar isso. Que é claro que eu acabei nem tocando muito nisso, porque não precisa, né? Pô, o Tcheguri é uma banda consagrada, uma banda que com certeza hoje tem dificuldade de agenda, porque é, Graças a toca, Deus. toca quase todo dia, todo mundo conhece. Principalmente aqui no Rio Grande do Sul, você não vai falar Tcheguri, a pessoa não saber do que se trata, ela pode conhecer mais, gostar mais, gostar menos, e Uhum. aí é do jogo. Mas ignorar não existe. Mas eu queria trazer esse outro lado, mostrar para as pessoas, olha, é lógico que é muito legal, né? Fazer sucesso, ter uma banda, pô, construir sua vida em cima de uma coisa que você tem paixão, que você ama, mas como qualquer outro trabalho, isso tem um outro lado, né? E até agora aqui surgiu outras coisas que eu não imaginava. Pô, quebrou, reconstruiu, né? Outras coisas que eu nem imaginava. Então,
respondendo a sua pergunta, assim, eu tinha uma ideia, e até por Aham. isso que eu trouxe, porque eu queria mostrar isso mesmo, Uhum. e as pessoas nessa altura perceberam, eu conduzi a nossa conversa para isso, porque é lógico. O Lê já deu milhares de entrevistas e falando das músicas, Sim. da onde vem poxa, me fugiu. Da onde vem as Inspiração. ideias, as inspirações, é, quem é a banda de referência. Eu tenho certeza Uhum. que se você procurar por aí, você vai achar esse Tem, material. tem tudo. Trazer esse outro lado mesmo, cara. É. Como é que se sustenta? Como é que se sustenta uma carreira de tantos anos com tanto sucesso? Eu vou fazer não é uma brincadeira, mas eu vou dizer assim, como é que como é que se vira referência a tal ponto que assim, com certeza vocês não recebem royalties disso, né? Mas todo o mercado usa a música do Tcheguri para fazer propaganda. Real. É real. Receber esse royalty da música Porra, Costela. a família Pô, ia agradecer. exatamente. Mas em alguma medida, apesar disso não dar um retorno financeiro, mas Não. dá um retorno do que, cara, isso não dá para ser ignorado, De fato. né? Existe uma marca que não tem como ignorar. Eu te falei, eu sou paulista, então, por óbvio, eu não tenho um conhecimento profundo. Sim. Minha esposa é gaúcha de CTG e tal, então acabo que alguma coisa eu tive contato, tal, tenho contato, mas é impossível ignorar. E eu quis trazer esse outro lado de vocês, né? Porque eu entendo que além de uma oportunidade para quem está vendo, entender e ver a beleza por outro lado, né? Sim, Porque, sim. poxa, quantas bandas têm 34 anos de carreira, né? Não é É uma. muito tempo. Quantas bandas têm 34 anos de carreira com sucesso, né? Uhum. Essa foi a ideia e por isso que eu trouxe. Mas lógico que a total dimensão não tenho e a especificidade do negócio, as dificuldades do dia a dia de como é fechar um negócio. Isso são cada negócio tem a sua A, especificidade e aqui é uma a, oportunidade de eu a gente aprender pode, também. a gente pode combinar a segunda parte do nosso papo para a gente entrar mais nesses detalhes, assim, também da parte prática, que eu acho que é importante, sabe? Tem tão pouco ah, na rede hoje essa questão. ah, eu gosto de deixar claro, assim, Wesley, que eu amo tocar, amo Uhum. cantar. Tanto é que não fiquei só pelo dom. Eu fui me aprimorar na música, meus irmãos também, né? E a gente teve a sorte, cara, do Fabinho ser um grande empreendedor. O Fabinho sempre foi um grandíssimo empreendedor, é até hoje. E eu e o Alex tivemos muito essa sorte. O Fábio abriu mão muito da parte artística para se dedicar à parte comercial. Ele é um cara de muitas relações. O Fábio investiu uma vida em relações, conexões. Ele é um homem de muitas conexões. E eu e o Alex viajamos nesse barco junto com ele. A princípio querendo fazer música. Depois eu e o Alex tivemos que nos virar sendo gestores. E também, óbvio, eu acho que uma parte inteligente da nossa parte é nos cercarmos de pessoas fantásticas como o Cássio e o Odilon, que são pessoas de total confiança nossa, né, que a gente não faz nada sem sem o aval dos dois. Eles realmente, a gente fala que o Tcheguri é de nós quatro, porque os dois têm que estar junto conosco sempre nas decisões. Então a gente foi muito inteligente também em perceber isso, que a gente precisa de uma equipe boa, né, do tamanho da dimensão que a gente quer ter. Né? Então tem que botar as pessoas certas, nos lugares certos. Então hoje eu ah, faço a gestão da parte das ações que o Tcheguri vai fazer e o Cássio e o Odilon tocam isso. E aí nós temos pessoas terceirizadas para cuidar do social media, do não sei o que, de arte. Os guris tocam isso. E eu vou para a parte artística.
O Alex cuida toda a parte operacional e financeira do Tcheguri, né? Então nós temos isso muito bem, bem estipulado. Mas a gente tem essa, essa sorte de ter tido o Fabinho na banda e até hoje ele está sempre conosco. A gente está sempre trocando ideia e fazendo projetos novos. Então, haja visto essa palestra show que para mim hoje é a menina dos nossos olhos para esse ano de 2024. Não tenho dúvida, Wesley, que vai ser um conteúdo assim é, muito novo no mercado para a questão do corporativo que a gente quer atingir. E são outros dinheiros. Eu falo que a gente pode buscar vários dinheiros dentro da música. Eu hoje sou professor de técnica vocal, me especializei nisso, amo fazer isso. Então tu vê que a minha vida é trabalhar com música, de todas as formas, né? Então é o que eu sei fazer, mas eu busquei várias gavetinhas dentro da música. Então eu sou produtor musical, gravo para muita gente, fui músico de estúdio durante muitos anos. Então eu fui galgando coisas dentro da música que eu coloquei como objetivo. Primeiro eu quis ser um artista, depois eu quis ser um Ser grande um músico de grande músico de estúdio, estúdio, fui fui chamado por chamado todos por os artistas todos. para gravar. Depois eu disse, olha, eu gostei de ser produtor, quero ser produtor. Fui atrás disso, fui para o Rio, fui para São Paulo, fui para Portugal, estudei isso, virei produtor. Temos o nosso estúdio, que é um estúdio muito avançado, temos ele até hoje. É. Só que a demanda caiu porque todo mundo tem seu home studio hoje, ah, e eu não tive mais tempo e também E também paciência para estar paciência para dentro do estar dentro estúdio disso. Uhum. trabalhando com a meninada. Então, mas vi também uma lacuna no aprendizado de técnica vocal, através da faculdade de música, eu vi esse Esse outro lado e me aprimorei nisso. Fui para São Paulo, fui para Floripa, tenho o meu mestre, que é o Ariel Coelho, que é um cara que também é um empreendedor dentro disso. E, cara, hoje eu passo as minhas semanas dividido entre a gestão do Tiguri e as minhas aulas de canto, que eu dou para pessoas do Uruguai, da Suíça, da Itália, de São Paulo, do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, tudo online. Então eu me divirto aqui nesse espaço, dando as minhas aulas de técnica vocal. E, cara, eu acho que, sim, como um contexto geral, né? É enxergar aonde você pode se colocar dentro do teu ramo e ir preenchendo essas lacunas. Eu acho que a gente tem que ter foco, mas ao mesmo tempo a gente tem que estar com o olhar atento, né, para enxergar as oportunidades Sim, e preencher as lacunas que o mercado apresenta e você demonstrou aí, assim, conseguir fazer isso muito bem e tá ligado nas tendências, né? Antes de te passar aí para. É lógico que todo mundo conhece o Tiguri, sabe onde achava, mas enfim, depois, igual, eu quero te dar um espaço para uhum, falar aí dos projetos, o que vem pela frente. Antes disso, porém, eu só quero dizer que eu não faço isso o tempo inteiro. Eu deixo para fazer isso quase no fim. Porque eu imagino o seguinte: se o cara tá aqui há 1 hora e meia com a gente, tem duas hipóteses. Ou ele gostou, ou ele tem um amor-dor que eu não entendo muito. Aí é um caso de procurar uma ajuda. é uma ajudinha. Se ele está aqui até agora, se você está aí do outro lado até agora, imagino que você curtiu o papo, curtiu o conteúdo, então é a hora de você seguir o canal, curtir a página. Eu nem te pedi isso lá no começo, porque eu acho sacanagem te pedir isso antes de você ver o produto, mas a essa altura, se você está aqui até agora, pô, Faça isso. não custa nada e você ajuda esse conteúdo chegar a mais pessoas. Então, se está aqui até agora, faça isso, por favor. Lê, eu quero te dar o tempo que você quiser para
falar aí dos projetos do Tcheguri, onde vocês vão estar, onde vocês não vão, dos seus outros projetos, como que uma pessoa te acha aí para fazer curso de ou aula de técnica vocal contigo, enfim, cara, usa o tempo que você quiser, da forma que você quiser, fica à vontade. Perfeito, cara. Do Tcheguri, nós estamos começando o ano já com agenda muito legal. Graças a Deus e ao trabalho do Cássio e do Odilon, a gente vem com a agenda já muito adiantada. Então tem muitos eventos, o pessoal pode seguir a agenda do Tcheguri no nosso Instagram, no Facebook também. Né? O Tcheguri tem um conteúdo muito grande no YouTube, o nosso canal é muito ativo. Nós temos muito conteúdo para o pessoal que gosta de uma boa música gaúcha ou que não conhece e quiser conhecer a música tradicional do Rio Grande do Sul. Vá até o nosso canal no YouTube, se inscreva, é muito importante para os artistas a inscrição. Então, Tcheguri tem sempre projeto novo. Como eu falei, a palestra agora com o Fabinho esse ano é algo que a gente não passa esse ano sem fazê-la. É um sonho que nós temos e eu acho que a gente pode, acima de tudo, Wesley, contribuir para com as pessoas. Eu acho que nós precisamos ganhar dinheiro, nós dependemos da nossa arte, do nosso trabalho para sustentar nossas famílias e a vida saudável da empresa. Mas, acima de tudo, cara, a gente precisa deixar um legado e contribuir com as pessoas, com tudo aquilo que nós ganhamos. Nós ganhamos experiência, nós ganhamos coisa que faculdade alguma pode ter. É, então, isso a gente tem que repassar. Então, a palestra vai servir muito para isso. A gente vai ter um tempo que as pessoas estarão ali para ouvir uma música, mas também para conhecer esse lado empresarial e as nossas experiências como administradores. Então, essa palestra, tu és já nosso convidado para Tá? participar e quem sabe de ser um consultor nosso aí da nossa palestra também. A gente vai precisar de pessoas qualificadas para fazer essa consultoria para ver se a gente não está errando muito, né? A gente não vai quebrar as empresas todas aí do Rio Grande do Sul, mas uh, a gente está muito feliz com esse projeto. Estar com o Fabinho no palco novamente vai ser uma alegria muito grande. Então convido os amigos e as minhas aulas de canto, pode me chamar lá no Instagram, no Le Vargas Cantor, né, que eu atendo o pessoal por lá também. E tenho um carinho muito grande com os meus queridos parceiros que vêm até mim, porque a voz é algo transformador, Wesley. Eu aprendi através da voz que cantar bem é um detalhe para o ser humano. Através da voz, a gente abre chaves muito importantes para o psicólogo, para o psíquico do ser humano. Então, isso é algo que me fascina muito. A voz é algo que me fascina muito de todas as formas. Então, o pessoal pode me chamar lá, a gente bater um papo. Vai ser não, claro, não 2 horas de papo, mas eu bato um papo com o pessoal lá. Eu falo muito, cara. Mas isso essa é das coisas boas dessa ferramenta internet, né? É, eu amo isso, cara. Eu sou E, doente por podcast. Eu sou apaixonado por um podcast. e daí eu gosto de falar e o propósito disso é exatamente isso que você falou, compartilhar. É Compartilhar. compartilhar. É trazer um cara que nem você aqui para contar a sua história. E eu sempre digo assim, se a tua história ajudar um, Valeu, para mim tá feito o serviço. valeu. É E, isso, é e isso. aí a gente só pode fazer isso porque tem hoje essa ferramenta. Então, bem usada é muito legal. Isso mesmo. Sensacional. Lê, cara, sem palavras, assim, muito obrigado por ter topado, muito obrigado por contribuir com esse baita conteúdo, com essa baita história, essa experiência de não só de vida como de empresa, assim, eu realmente eu acho que atingimos exatamente o objetivo que tinha essa conversa, assim, Que eu bom. realmente fiquei muito feliz em você ter topado e ter vindo aqui. Faço questão de estar aí na primeira palestra que vocês fizerem aí. Eu acho Vai muito ser uma legal. honra.
Obviamente, conte comigo o que precisar. Vai ser uma honra. De retribuir a gentileza do momento, do jeito que eu puder aí. Fique à vontade. Muito obrigado, Wesley, porque eu amo falar da nossa história. Eu amo falar do Tcheguri. É algo que se funde à minha vida pessoal, né? Não tem como falar do Tcheguri sem falar de mim, não tem como falar de mim sem falar do Tcheguri, porque eu vivi isso a minha vida toda. Então, muito obrigado pela oportunidade de falar da nossa história, essa história vencedora, essa história que nos honra muito, honra a minha família, né? Falar do Tcheguri é falar da minha família, falar do meu pai lá atrás. Isso me deixa com muita saudade. Sabe? Infelizmente hoje ele não está mais aqui, mas ele viu em vida, teve a oportunidade de ver a nossa ascensão uh, como empresa, a nossa ascensão social e, acima de tudo, ele viu o carinho das pessoas para com os filhos dele. E eu acho que todo pai fica satisfeito e diz: olha, fiz um bom serviço. Quando vê um filho ser elogiado, quando vê o carinho das pessoas com seus filhos. Então o pai viu isso, a mãe vê isso tudo. Hoje eu tenho a alegria de ter duas filhas e elas veem isso, elas valorizam isso. Minha esposa valoriza muito isso. Então, muito obrigado por esse espaço. Quero deixar somente uma reflexão que não existe negócio sem paixão, mas não pode ter romantismo, Perfeito, tá? perfeito. Senão o nego quebra. Tá? Tem que ter paixão. Não pode, não tem, tu sabe disso. Se tu não for um apaixonado por aquilo que tu faz, tu vai fazer no mecânico. Mas o romantismo te quebra, né? Então, pesquisem, estudem, busquem aperfeiçoar, que aí e não pode morrer com seu sonho abraçado, não pode. Aí hoje já tem ferramenta para isso. Tem o Wesley para te dar consultoria. Não vá bater com dar murro em ponta de faca, mas tem que ter paixão, tem que ter transpiração naquilo que tu faz. Eu sempre falo, Wesley, toda vez que o Tcheguri sobe ao palco, nós só temos aquela oportunidade para provar para as pessoas que a gente faz aquilo bem. Talvez eu não tenha uma segunda oportunidade. E eu não posso sair de pessoa em pessoa, olha, hoje eu não estava bem, hoje meu guitarrista não estava legal. Não, eu tenho que subir ao palco provando para aquelas pessoas que aquela banda entregou 100% daquilo tudo que foi preparado nos bastidores. Lá no palco a gente entregou 100%. Então, é paixão sem romantismo. Tá bom, meu queridão? Perfeito. Muito obrigado. E você que está aí do outro lado, nos vendo, nos ouvindo, enfim. Eu espero que você tenha curtido. Eu espero que por um minuto você tenha tido uma ideia, que tenha te feito pensar, que você tenha dado uma risada que seja e que talvez você não tenha visto mesmo o relógio passar. E se isso aconteceu, a gente atingiu o nosso objetivo, que era ter um momento onde o que valia era o momento e não o que vem depois ou antes. E se você curtiu e sentiu isso, volta semana que vem, nós estaremos aqui com outro personagem, outra história, e você voltando. Aí, mais uma vez, eu não estarei sozinho, porque seremos eu, você e as circunstâncias. Fique bem, se cuide e até lá.